Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Mais uma vez nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia e também estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos um alô especial para Maria Ocília, é de Petrolina, em Pernambuco. Dilza Flora, é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Luísa Manuel, é da Namíbia, ela pedindo oração pelos filhos e também para todos com os quais ela compartilha os estudos. Josias Rodrigues, é de Guabiruba, Santa Catarina. Marinho Westphal e Marcelo Westphal são do Rio de Janeiro, são meus primos. Antônio Albuquerque, é de Iracemápolis, em São Paulo. Jandira Alves, de Maringá, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti, nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós, por estes momentos que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja presente conosco neste momento, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Pedimos que abençoe todos aqueles que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas e suas dificuldades, que Tu possa estar presente com cada um, confortando-os, animando-os, fortalecendo-os, que não desanimem, que recebam as bênçãos conforme a Tua santa vontade. Pedimos uma bênção especial para Maria Ocília e família, também Dilza Flora e família, Luísa Manuel e especialmente os filhos e também todos com os quais ela compartilha os estudos. Que Tu abençoes a cada um e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao estudo da semana. Nós estamos falando sobre o fundamento do governo de Deus, que é a sua lei. E sabemos que a lei de Deus ela é eterna. Assim como Deus é eterno, Deus não muda, a lei também não mudou. E seremos julgados por esta lei, que é a lei da liberdade, a lei do amor. E deveremos estar atentos como é que nós estamos nos relacionando com Deus e também com a sua lei, se estamos ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade dele em nossa vida. Nós ontem estivemos aqui falando a respeito da marca da besta, lembrando que daqui 2 semanas nós vamos voltar a falar neste assunto mais detalhadamente sobre a marca da besta e queremos dizer a cada um de vocês, se porventura tiverem alguma pergunta a respeito destes assuntos que nós estudamos, podem fazer as perguntas aí nos comentários do canal Hora Tranquila que nós iremos responder a vocês. E hoje nós iremos falar sobre as 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens angélicas nós encontramos em Apocalipse 14, nos versos de 6 a 12. Estas mensagens, elas começaram a ser pregadas no tempo do fim. Foi quando estava naquele período que culminou com o fim das 2.300 tardes e manhãs, aquela profecia lá de Daniel, capítulo 8, verso 14, e então aí já estava sendo esta primeira mensagem do primeiro anjo, que diz: vi outro anjo que voava pelo meio do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. E dizia: temam a Deus, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Esta foi a primeira mensagem angélica que também voltará a ser pregada agora, nos últimos dias da história deste mundo, porque, como nós temos dito para vocês aqui, as pessoas não querem mais saber de buscar a Deus. Não querem saber que existe um ser supremo que tem o controle de todas as coisas, que é o criador de todas as coisas e mantenedor. As pessoas elas querem viver a sua própria vida. Então este anjo, primeiro que traz essa primeira mensagem, ele falou com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Vejam que aqui já fala claramente da criação. Deus é um Deus criador. E Satanás, ele fica irado quando nós chamamos as pessoas a adorarem o Deus criador, porque Satanás, ele quer que as pessoas esqueçam que Deus é o Criador, que este mundo não surgiu por um acaso, que nós não estamos aqui por um acaso. Existe um propósito pelo qual nós fomos criados e também pelo qual nós nascemos e estamos aqui ainda hoje. E foi para este tempo, o tempo do fim, que Deus nos chamou. Se hoje nós estamos vivendo nesse período, é porque era para que nós estivéssemos aqui para fazer a nossa parte, que é pregar esta mensagem das boas novas de salvação e estas 3 mensagens angélicas que chamam a humanidade para a adoração a Deus. Nós poderíamos, quem sabe, ter nascido em uma outra época, quem sabe 200, 300, 500 anos atrás, não sabemos, né? Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Então nós estamos aqui hoje porque Deus tinha um propósito para cada um de nós. E aí vem o segundo anjo. O segundo anjo, ele diz: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor de sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Aqui ele prega a queda de Babilônia. Babilônia, nós sabemos, aqui quando fala em Apocalipse em Babilônia, é a confusão espiritual que estão fazendo com a palavra de Deus. Está uma confusão, como foi lá na Torre de Babel, por isso que vem o nome Babilônia. Deus confundiu a língua das pessoas que ali estavam construindo a torre para que a torre não fosse à frente, para que parasse a construção, e então as pessoas se espalharam pela face da terra de acordo com a língua que cada um estava falando agora, porque houve ali diversidade de línguas. E antes eles falavam todos a mesma língua, se entendiam, e agora não, agora cada um falava uma língua diferente. Aí foram fazendo aqueles grupos e foram se espalhando para poderem habitar a terra, como era a ordem de Deus, para que as pessoas não ficassem aglomeradas, mas que se espalhassem, para que povoassem a terra. E agora, no tempo do fim, a Babilônia, esta confusão espiritual que existe, centenas, milhares de denominações, de igrejas com nomes diferentes, e todas dizendo que adoram a Deus, mas agora nós vamos ver que Deus, ele vai separar o joio do trigo. Aqueles que realmente adoram a Deus, que querem servir a Deus, obedecem a sua voz. Aqueles que amam a Deus, obedecem os seus mandamentos, porque é o que nos diz a Bíblia. Porque se nós amamos a Deus, nós iremos obedecer aquilo que Ele requer de cada um de nós. Então, Babilônia representa aqui um sistema religioso caído, um sistema que rejeitou a mensagem do primeiro anjo, que é temer a Deus e dar glória, aquele que fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. Então, essa mensagem, ela foi rejeitada e foi criado então um falso sistema de adoração. As pessoas, elas adoram ídolos, adoram a natureza, elas adoram a criatura, não adoram o Criador. É um falso sistema de adoração. Por isso, então, aqui em Apocalipse, no capítulo 14, nos versos 9 a 11, nos diz assim: um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca de seu nome. Então aqui, esta terceira mensagem angélica, ela vem falando exatamente daqueles que rejeitaram adorar a Deus, o Criador, e passaram a adorar a besta, um falso sistema. E a besta, esse poder, né, que é denominado aqui de besta, ela leva as pessoas a adorarem a Deus num falso dia, não no dia que Deus deixou em sua Bíblia, em sua palavra,
para que nós pudéssemos adorá-lo. E então a maioria das pessoas hoje adoram a Deus em um outro dia da semana que não seja o sétimo dia, o sábado da criação. E ainda há tempo, há oportunidade das pessoas que estão ouvindo o chamado do Espírito Santo falando à sua mente, de sair de Babilônia, dessa confusão espiritual, desse falso sistema de adoração, para vir para junto do remanescente, adorar a Deus em espírito e em verdade no dia que Deus deixou. Porque aqueles que continuarem após a assinatura do decreto dominical, que vai ser muito em breve, aqueles que continuarem então adorando a Deus neste falso dia de adoração, esses simbolicamente receberão o sinal da besta. Por quê? Porque o sinal da besta é uma contrafação do sinal de Deus. O sinal de Deus, o selo de Deus, é o sábado. Criou os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. Está no 4º mandamento. Este é o selo de Deus. E Satanás, então, quer levar as pessoas a adorarem a Deus em qualquer dia da semana, menos no sábado. Porque ele sabe que fazendo com que as pessoas adorem a Deus pensando, não importa qual seja o dia, o importante é que eu estou adorando a Deus. Então essas pessoas estarão se mantendo no engano e a partir do decreto dominical, elas então, simbolicamente, se permanecerem neste falso dia de adoração, receberão o sinal na testa ou na mão e aí estarão sendo selados com o selo ou o sinal da besta. Em Apocalipse 14:12, nos diz, isto significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Então, a palavra de Deus ela é clara, que aqueles que querem se manter fiéis a Deus deverão obedecer aos mandamentos de Deus. Se nós não estivermos obedecendo os mandamentos e seguindo o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade, nós então não estaremos sendo selados com o selo do Deus vivo. Então, no fim dos tempos, esses dias que nós estamos vivendo, Deus ele vai ter, e ele sempre teve, um povo leal a ele. E isso diante da maior oposição e da maior perseguição da história. Houve uma perseguição de 1260 anos, como nós já estudamos, mas esta última perseguição será mais feroz, será mais intensa do que aquela perseguição dos 1260 anos que a igreja cristã dominante perseguiu os cristãos que queriam ser fiéis a Deus. Nós sabemos que a Bíblia fala de um tempo de angústia como a angústia de Jacó. E é neste tempo em que o povo de Deus estará sendo perseguido, é que Jesus irá se manifestar nas nuvens dos céus para nos trazer a libertação eterna, definitiva, deste mundo de pecado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreendermos a sua palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas eu quero fazer uma pergunta e você pode responder lá nos comentários do canal Hora Tranquila. Tem você pregado as 3 mensagens angélicas? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.